A Bíblia vai dizer assim: não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é um Deus grande e um Deus temível. O outro versículo: o Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos. A minha versão diz assim: o Senhor, seu Deus, expulsará pouco a pouco. Você pode dizer assim comigo: pouco a pouco. E vamos lá de novo, hein? 1, 2, 3. Pouco a pouco. Mais uma vez. Amém. Essas nações diante de vocês, vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. O versículo final: mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que eles sejam destruídas. Amém? Feche teus olhos nessa hora, conecte tua vida com o Espírito Santo, sinta essa presença gloriosa, essa atmosfera de Deus. Deus tem mudado a atmosfera dessa casa, Deus está nesse lugar, amém? Para quebrar tudo contrário. Obrigado, papai, pela tua atmosfera, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Pai, porque até aqui tem nos ajudado ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa passagem é um momento onde o povo de Deus, depois de 40 anos atravessando o deserto, estava para entrar na terra. Eles iam entrar num novo processo, num novo nível, e Deus está dando o detalhe, como é que seria essa batalha, como é que seria essa vitória. Deus tinha uma promessa, mas também está mostrando como seria. Entenda uma coisa, que quando eles estavam ali, atravessando aquele deserto, 40 anos, uma geração inteira morreu. Um grupo grande da primeira leva que saiu do Egito, a ponto de sobrarem apenas 2 pessoas. A Bíblia fala desses 2 homens, que era Josué e era Calebe. Eram aqueles que sobraram. Se a gente olhar a vida de Jó, quando Deus fala com o inimigo, e o inimigo pede para testar Jó, e diz: Jó vai te negar se eu tocar em algumas coisas da tua vida, e Deus dá testemunho de Jó. É uma vez tão poderosa, onde Deus fala: você tem visto o meu servo Jó? E ali naquela hora também o diabo diz: ele te serve porque tudo vai bem, ele adora a Deus porque não tem falta de nada, porque a família está aí. Ele adora a Deus porque tudo está dando certo, ele adora a Deus porque tudo está funcionando. E o diabo diz a Deus: eu sei que eu não posso tocar nele, porque para o diabo tocar em você tem que ter permissão de Deus. E Deus então diz: toca nele, mas permaneça ele em vida. E as desgraças, né? Num só dia, você já recebeu notícias ruins, num só dia, mas ali foi uma onda após a outra. O rapaz ainda estava falando, viu uma notícia. A primeira, lá em Jó, ele vai dizer, né? No capítulo 1, ele vai falar algo interessante ali. Deixa eu ver o versículo, eu esqueci, guardei o óculos agarrou aqui. E ele vai dizendo assim, capítulo 1, perdão, verso 13: um dia, quando os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, e foi eu o único que escapou para contar a história. A Bíblia vai repetindo várias vezes: só eu escapei para contar a história. Só eu, e ela vai repetindo, mas Deus é intencional. E o que Deus tem colocado no nosso coração, 2 coisas aqui, antes da gente propriamente entrar, introduzir esse texto que Deus quer falar conosco, é dizer: esteja pronto para um recomeço. Eu não sei o que deu errado na tua vida até agora,
mas esteja pronto para recomeçar de novo. Esteja pronto para não ter uma fé limitada àquilo que te acontece. A sua fé está além daquilo que te acontece. Quando nós vemos uma atmosfera dessa do louvor, a gente vê como Deus brada e como Deus está aqui nessa noite. Eu creio que Deus está aqui nessa noite para dizer: você tem um recomeço pronto para a tua história. Há algo que vai começar, há algo que escapou, há algo que sobrou. Tem pessoas aqui que morreram irmãos, tem pessoas que tiveram tragédias, tem pessoas que sobraram, nós não podíamos estar aqui. Tem amigos que nós perdemos no Covid, tem amigos que nós perdemos por acidente, tem amigo que hoje mesmo, pastor, nós ouvimos a notícia, mas há uma poda, alguma coisa se perdeu, mas se nós sobramos, nós vamos avançar. Você vai avançar. Você vai seguir a planta, e quando morre, é como Cristo, quando Ele vai, aquilo podia se espalhar, mas foi um momento de um grande crescimento. Alguma coisa no reino, ela não vem para desmontar, mas ela vem para crescer. E Ele diz: só eu sobrei. Só eu sobrei para contar, e só eu sobrei, até que um versículo interessante que está ainda nesse capítulo, e a gente já vai entrar ali, que Jó diz no verso 21, pode colocar ali na tela, 1:21, e ele diz: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E o outro versículo, a Bíblia diz: e em tudo isso não pecou, não culpou a Deus, e não deu a Deus coisa alguma. Aleluia, vê se é para mim aí. E tudo isso não pecou, não culpou a Deus em coisa alguma. Olha que postura. Nu eu saí, nu eu cheguei, e não importa agora, se isso é para Deus, eu não vou atribuir Deus. Eu sobrei, e Deus deu o dobro para a vida dele. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui entender de Deus é um recomeço para a nossa vida. A outra coisa aqui é que não tenha dúvida do teu sucesso. Não deixa a dúvida entrar. A Bíblia diz que Deus pega aqueles homens e diz: não se espantem, não tenha medo, porque o Senhor está com vocês. Não tenha medo do teu futuro, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que vai ser amanhã, não tenha medo da semana que vem, não tenha medo de você estar aqui agora, não tenha medo se você vai dar um passo para um começo na vida de fé, não tenha medo se você vai ingressar na adoração e no louvor, não tenha medo de mudança. Você está pronto para dar uma virada na tua vida, e essa virada pode ser hoje. Não tenha medo. Uma das grandes orientações de Deus é essa: eu sou um Deus temido. Não se espante do tamanho dos teus inimigos, porque haviam gigantes, haviam pessoas diferentes, e a Bíblia diz que Deus não guiou pelo caminho dos filisteus, mas Deus fez com que andasse um caminho mais longo, evitando alguns combates. Tem coisa na tua vida que está sendo desacelerada, porque você ainda não está pronto para enfrentar essa guerra, mas se você está aqui hoje, Deus está preparando o teu coração para o melhor tempo, para a melhor hora. Deus está contigo, Ele é com você. Entenda que alguma coisa pode te bater como uma palavra chamada confusão. Eu estou confuso. A vida, o problema pode te deixar confuso, mas hoje o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos nossos pés. Quem está comigo aqui pode dizer um aleluia. Então a Bíblia vai dizer que vai causar confusão é para o inimigo. Deuteronômio capítulo 7 verso 21, não se espante, não se espante, o Senhor está no meio de vós. E agora Deus fala algo interessante sobre como é que seria a vitória. Então a primeira coisa, recomeço. Esteja pronto para recomeçar. Sobrou você, o teu sucesso já é certo. A outra coisa, não fique em dúvida, Deus vai te dar sucesso. Ele é contigo. Nós estamos debatendo a tua vitória. Teve situações que eu passei na minha vida, que eu e Marisa olhavam para o outro e começava a rir. Sabe aquele negócio, está tudo ruim? A gente ria, olhava um para o outro, ainda não é o final.
eu sei que a última palavra vem de Deus. E era assim mesmo, Deus virava tudo. Sabe aquele momento que tu pensa que teu time vai perder, está assistindo futebol, e na última hora sai aquele gol, e vai para a prorrogação, e depois sai um outro gol, todo mundo já deu por perdido, e Deus está dizendo, você não está perdido, você vai fazer o gol na última hora, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Então não é a tua vitória é só questão de tempo, é a velocidade que Deus quer dar a você. Mas às vezes nós queremos que as coisas sejam instantâneas, às vezes nós queremos um evangelho miojo. Deus, mas me dá paciência, mas me dá já. Mas se é paciência, como é que Ele vai te dar já? A gente quer um milagre instantâneo. Pai, eu quero resolver hoje. Há um processo na tua vida, e esse processo se chama, a palavra de hoje é: pouco a pouco Deus vai te dar vitória. É um dia de cada vez, é uma etapa. Aprenda a trabalhar aos poucos. Aprenda. Uma vez eu tive um sonho, quando eu vi, irmão, acordei até cansado, eu vi um monte de barro, eu falava, meu Deus, eu vou tirar isso tudo, como que eu vou fazer? E no sonho eu pegava o carrinho de mão e ia carregando. Eu pegava o carrinho de mão, eu acordei até cansado, mas quando chegou no final do sonho, não tinha nada, e Deus falando, parece que tem muita coisa para resolver na sua vida, mas hoje Ele está te entregando o carrinho de mão. E a pá, comece hoje, porque vai ser pouco a pouco para a tua vida. Vai ser pouco a pouco. No texto, Deus atrasou você porque Ele te ama. Ele te atrasou porque Ele te ama. Haviam animais selvagens, haviam predadores que precisavam manter aqueles inimigos, porque eles estavam eliminando outras coisas. É uma cadeia alimentar. Eliminar tudo aquilo iria causar problemas. Tinha coisas que eles não podiam afetar, porque eles perderiam a vitória em algum ponto. Nós precisamos caminhar e entender, Deus está mais interessado em você, que você caminhe ao lado dEle, que você tenha relacionamento com Ele, que você ore, que você tenha vida de oração. Nesses 3 anos eu posso dizer para você, se eu pudesse falar nesses 2 anos o que mudou mais na minha vida, eu diria a você, oração. Deus tem me ensinado a orar, Deus tem me ensinado a pedir, até para quem vai morrer. Tivemos vidas aqui com 69 dias no hospital, ficou mais de 50 dias entubado, e a nossa oração é, se for para a tua glória, se for para alcançar pessoas, se tem propósito, Ele vive. Se tem propósito, se você está aqui é porque você tem propósito. Se você vai andar na tua vida, tem uma vida de propósito. Servir a Deus é adorar a Deus, é glorificar o nome dEle. De manhã a gente ministrou algo sobre a questão da identidade, do espelho, de refletir a glória de Deus, não reagir às situações. Deus está tratando você ao longo do caminho na presença. Deus tem nos ensinado uma oração de intimidade, uma oração do Pai Nosso. Perdoa, Pai, os meus pecados da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então há uma conexão, quanto mais você ora, ainda que você não consiga, mas quanto mais você ora, porque o Senhor Jesus foi aquele que Adão ofendeu a Deus uma só vez, mas Jesus foi ofendido várias vezes, foi rejeitado, humilhado, mas em tudo Ele teve um ato de justiça poderoso que nos trouxe a graça. E hoje a revolução da graça é, Deus tem uma revolução da graça, e eu vim te animar nessa noite e dizer, você vai ter vitória, pouco a pouco Deus está destruindo. É como a Bíblia diz, refletindo a glória de Deus, crescendo de glória em glória. É sermos não conformados, mas sermos transformados. Se Deus não está te transformando, você está se conformando com o mundo. Mas eu não estou me conformando com nada disso. Eu quero manifestar a atmosfera do céu, e essa atmosfera do céu se manifesta no relacionamento. Deus quer que você ande com Ele um pouquinho. Deus quer que você ande com Ele. É o amor que Deus te tem. Ah, papai, se eu tiver essa bênção é porque o Senhor me amou. O teu amor não é medido pela quantidade de membros de igreja que você tem. O teu amor não é medido pela quantidade de dinheiro que você tem, ou comparativo que você está fazendo com alguém. O teu amor, Deus não precisa de nada. A tua alegria é saber que o teu nome está escrito no livro da vida.
Ele nos ama. Quando nós começamos a igreja com 12 e faltava gente, só tinha 6. Eu cantava, tocava, Felipe menor ainda, e Marisa aceitava o apelo. Tinha dia que a Marisa falava assim: não prega não, deixa que eu prego, tem pouca gente na igreja. E ela queria: não Marisa, não estou incomodada, eu posso pregar, eu posso caminhar. Porque Deus continua te amando pelo que você é, não pelo que você faz, nem pelo que você conquista, nem pelo que você tem. Você pode não ter nada, ser um Jó. Eu vim nu, não estou nu não, mas nu eu voltarei, nu eu voltarei para o Senhor. Aleluia. E quando eu prego assim, desde que eu comecei, lógico, o pulo era mais alto. Eu me alegro. Porque você não precisa provar nada para ninguém, nem ser algo que alguém vai ver. Olha como você é. Você não está aqui para agradar as pessoas, você está aqui para agradar a Deus. Se você veio agradar a Deus, vai ser pouco a pouco a tua vitória, porque o teu relacionamento com Deus vai aumentar. Pouco a pouco, é pouco a pouco. Pai, Deus te ama tanto que Ele está evitando alguns combates que nós não estamos preparados. Talvez você queira pedir: Deus, resolva a minha vida, que eu venha entrar no topo da pirâmide. E às vezes você olha e diz assim: como fulano está avançado, eu ainda estou aqui. Não fique olhando aonde você está, mas preste atenção com quem está, porque a palavra de Deus diz: eis que eu estou com vocês. Porque a Bíblia chega a dizer que muitos me dirão naquele dia: eu expulsei os demônios, eu falei novas línguas, eu fiz coisas em teu nome, apresentaram o que fiz, eu tenho grandes conquistas. E Jesus olhou e disse: não conheço vocês. Porque você acha que Deus vai te conhecer quando você fizer, mas Ele já conhece quem é você. Ei, eu via anjos chegando aqui nessa igreja, eu via anjos com chofar, com instrumentos, e Ele começava a distribuir, e eu falava: o que é isso? Eu estou fazendo, Deus está fazendo algo na tua vida, você não sabe, mas pouco a pouco você está avançando. São poucos passos, mas você está avançando. Cuidado com o merecimento. Deus precisa me aceitar pelo que eu vou fazer. Não. Eu tenho que fazer algo. Não. Entenda e busque as obras de Deus, porque Deus preparou as obras para você andar e você trabalhar nela. Não é o que você cria, é o que Deus criou hoje. Deus criou esse culto e nos trouxe aqui para trazer a salvação para a tua vida, para trazer o milagre para a tua vida, para restaurar você, para acordar você quem você é. Como diz minha pastora Marisa, se você não está morrendo pelos louvores, se você não depende dos louvores das pessoas, você não vai morrer pelas suas críticas. Não te prenda no ministério popular ou populista, mas vá para o ministério da glória de Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Amém? Você pode dizer assim: glória a Deus. Você foi feito para glorificar. Pai, mas como será essa vitória? Pouco a pouco você cresce de acordo com o que você se conecta com teu Criador. É quando você se conecta mais com Deus. Irmãos, eu vinha para cá e hoje à tarde a gente estava assim baqueado. Você recebe as notícias, você perde o chão algumas notícias. E eu falava: pai, e agora? E comecei a conversar. De repente o pai começou a trazer no meu coração essa palavra do Jó. E começou a trazer no meu coração: lembra de Caim, lembra lá de Abel. Caim matou Abel porque já tinha uma palavra que da semente da mulher nasceria um que pisaria a serpente. O diabo falou: matei Abel, acabei com o projeto, mas nasce 7.
Lembra de Moisés? Tinha um decreto de morte, porque o libertador estava nascendo. Morreram tantas crianças, mas Joquebede coloca Moisés num cesto, betuma, e põe ele na água. E Moisés está vivo, está longe, mas se ele permaneceu vivo, é porque Deus quer usar a vida dele. Entra na ousadia e para de ficar acovardado, porque Deus quer usar a sua vida. Se você está vivo, faça valer a pena. Faça valer a pena. Pouco a pouco. Não queira ou não fique frustrado, porque o avanço foi pequeno, a vitória foi pequena, mas cada dia Deus vai te dar vitória. Cada dia você vai crescer na tua oração, no teu relacionamento com Deus. E eu fiquei olhando e Deus começou a falar. Lembra do meu filho? Havia um decreto quando Herodes manda matar as crianças de tanta idade para baixo, e José recebe um sonho de Deus e diz: vai para o Egito, leva Jesus para o Egito. Do Egito eu tirei meu filho, a profecia se cumpre. Sabe, a tua vida não é por acaso, você não está aqui por acaso. A tua vida tem uma palavra, tem uma profecia de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está dentro do cronograma da palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã, Deus me deu um sonho quando jovem, né? E num monte, tinha muita gente importante, mas eu não via quem era, mas eu via quem estava lá. Às vezes você só precisa saber se Jesus está, e se Ele está aqui, Ele é a pessoa, e Ele está aqui, Ele é a pessoa mais importante desse lugar. Hoje de manhã uma vida me para, fazer um parênteses do sonho, né? Falo sonho, já vou para outro assunto. Fala: pastor, depois daquela oração, eu olhei para ela e falei: filha, já tem 15 dias que eu não te vejo, mas o seu rosto está alegre. E ela falou: pastor, depois daquela oração, nunca mais senti dor. E eu chamei ela e falei: vamos dar toda a glória para Deus. Mas me alegrou, porque ela não precisou falar. O seu rosto denunciou o milagre que Deus está fazendo. A sua vida vai mostrar a glória de Deus revelada em você. E eu estava naquele monte ali, e de repente Jesus começa a conversar sobre mim. E eu escuto o que Jesus está falando sobre mim. E ele fala ali: o Adilson, aquele menino, que não é um menino, ele pensa que ele está me conhecendo agora, mas eu já o conhecia antes, sabe, irmãos? Deus já te conhece, bem antes. Você está aqui, talvez você está: Deus, meus olhos estão abrindo, mas Deus já te conhece, bem antes. Quem pode dizer um aleluia assim? Lucas 10:20 vai dizer: não vos alegreis, mas antes vos alegreis, não vos alegreis porque os demônios estão sujeitos a vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe, você é mais importante do que aquilo que você faz. Nunca troque, ou nunca se sinta alguém porque agora você está fazendo. Seja alguém. Eu vou contar algo para vocês que eu ainda não contei. Não vou contar não. Eu faço isso no discipulado só para o pessoal. Aqui vai meio devagar. Não vou contar não. Então eu vou contar. Já há pedidos aí. E eu estava no carro e tinha uma notícia assim: está saindo um pacote para Jerusalém. E eu já estive lá, e aí eu fiz aquela oração tentando agradar a Deus, convencer Deus. Falei assim: papai, essa eu vou. Eu falei: tem mais, eu sei que eu não tenho dinheiro, mas sei que papai tem. Eu quero te ver. Já pensou eu contigo lá? Se eu já estou aqui na igreja vibrando, quando eu chegar em Jerusalém, lá, ó. Ainda mais vai tocando isso aí, quem já pisou no Santo dos Santos. Aí papai falou assim: se você está indo lá para me ver, é porque você ainda não me viu. Fala assim: ai. Aí eu mudei minha oração. Eu não preciso ir lá, porque eu tenho que entender que Deus está aqui. Para de querer ir procurar Deus ali e Deus lá, porque o papai está em casa nessa noite. Aí ele vai falando mais.
é porque é o que você já experimentou em Deus, não é o que você vai experimentar, não é o que você ainda vai procurar para viver, mas é o que você já viu. Você já viu bastante de Deus para mandar os ossos secos começarem a levantar. Você já viu bastante de Deus para impor as mãos e as curas já começarem a acontecer. É o que você já viu. Você não se move para Deus vir e falar ou chegar até Deus, mas porque Deus já chegou a você, mas é porque você já viu, mas é porque você já experimentou, já provou, é porque você já pisou no Santo dos Santos, é porque você já está ali, é porque você já viu a glória, então nada mais importa. É por isso que Jó diz: ei, eu cheguei, eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor, e ele não peca. Eu não sei que notícia que vem, mas eu sei de uma coisa: Deus já está na minha vida, Deus está comigo. Nós trocamos o relacionamento pelas coisas que fazemos. O menino Samuel, quando foi criado perante de Eli, ele soube criar o Eli dentro do ministério, ele soube criar, Samuel dentro do ministério, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não tinha sido revelado a ele Deus, mas Samuel talvez já estava lá na equipe de teclado, de adoração do templo, talvez já estava lá servindo como estava, ajudando, levando o incensário, ajudando a Eli, mas ainda não tinha Deus. Ele tinha a tarefa, ele tinha o serviço. Ei, nós honramos a Deus não pela tarefa que fazemos, mas nós o servimos de tal maneira que é para a glória dele. Ele ainda faltava conhecer a Deus, mas isso não impediu de fazer. O fazer você pode fazer, mas o revelar e conhecer e ser conhecido por Deus é o que marca a tua história. Deus já conheceu você. Sabe o que às vezes nos falta? O impacto da presença, uma sacudida de Deus. Hoje Deus está aqui para sacudir, para virar você e para dizer: pouco a pouco você vai ter vitória. Pouco a pouco, quando Deus te eleva, você é destacado. Aí entra o perigo dos animais selvagens, das bestas feras. Quando você é destacado, às vezes Deus te mantém no anonimato. Às vezes ninguém podia entender quem era Davi, nem o pai dele conhecia que Davi tinha tanta situação assim. Davi chega não aparecendo para levar leite, para levar queijo para os seus irmãos, para levar uma parte para Saul. E ele não foi para brigar com o gigante. Mas quando ele briga, ele começa a ser destacado, a perseguição vem. Tem tempo, a tua vitória é questão de tempo. Deus está atrasando um pouco para preparar você para uma coisa maior. Eu vejo ministérios aqui dentro, eu vejo pessoas aqui dentro que Deus está preparando para algo maior para a tua vida. Ah, Deus, oh santo, 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 santo. Deus está te preparando para o combate. Anda mais tempo com Ele. Tem hora que não vai ser nem naquele ponto de oração, mas vai ser em casa, vai ser na rua, vai ser no carro. Fala com Ele, questiona, tenha Ele como teu amigo, ande com Ele, porque a Bíblia diz: não te espante, porque eu estarei com vocês. Não te espante, porque eu poderia te dar uma vitória completa de um dia, eu poderia acabar com tudo de uma vez, mas aos poucos, porque o interesse de Deus é caminhar com você. Você sabe aquela hora que você leva seu filho para lavar o carro contigo? A única coisa que não vai acontecer é o carro ficar lavado do jeito que você quer, mas a melhor coisa é ter o filho lavando o carro com a gente, é ter fazendo um trabalho com a gente, ainda que não seja o perfeito, porque Deus está interessado em ter você do lado dele. Talvez você nem apresente o melhor, mas o teu pai está contigo. Quem sente o pai hoje aqui nesse lugar? Quem sente a presença dele aqui? Quem sabe que o pai está contigo? Seu avanço é certo, mas vai ser pouco a pouco. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 26:15 sobre um rei que foi ajudado e que se tornou forte. 2 Crônicas 26:15. Não confie na sua inteligência. Ali está, em Jerusalém, construiu máquinas,
projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim se tornou muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás deles, corajosos. E eles enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incenso na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, mas na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra. Aonde? Na testa, na mente, até que se tornou forte, e o orgulho tomou conta. Eu quero concluir essa palavra, te convidar a preparar teu coração. Não confie na tua inteligência. Quando Deus estiver te ajudando, uma das grandes coisas que não dá para ocupar o mesmo lugar, o mesmo recipiente, é o orgulho e a gratidão. Você não consegue ser um orgulhoso grato, porque todo orgulhoso é ingrato. Então seja grato. O teu crescimento é certo, mas se torna forte. Não se perca aonde Deus estiver te colocando, e seja fiel no pouco. Os irmãos de Davi debocharam aquelas poucas ovelhas. O louvor pode vir. Aquelas poucas ovelhas. Por que você deixou lá, Davi? Era crítica. Mas hoje o Pai está nessa casa para abençoar você. Quem sabe como um anonimato, quem sabe como. Eu vejo Deus aqui. Natan colocou ali sobre o vale dos ossos. Ezequiel é levado a um vale. Ele não é levado ao melhor lugar. E ali entenda que ele não podia pisar naqueles ossos, porque Deus estava pronto para ressuscitar. A Bíblia vai dizer que Deus não pisa a cana quebrada, nem Deus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Há um pavio ainda pronto, há uma brasa que precisa ser acesa, e eu preciso jogar essa brasa no braseiro. Hoje, quem sabe você chegou como uma brasa apagada, como apenas uma brasinha já apagada, mas quando você é acoplado, porque na comunhão você foi ferido, na comunhão você é curado. E hoje Deus está empurrando essa brasa para aqui, para declarar: você vai ter vitória pouco a pouco. Continua trabalhando, continua crendo. Vai ser aos poucos, a tua vitória é certa, mas vai ser aos poucos que Deus vai te dar vitória. Pouco a pouco. E Ezequiel olha e não pisa, e está com cuidado, e ele anda em volta daquele vale todo, e ele está vendo, mas ele não se deixa mover pelo que ele vê, mas ele mantém o relacionamento com Deus diante dos ossos secos. Ele continua falando com o Pai continua ali. Eu vou dizer a você, independente do que está acontecendo, o Pai continua aqui, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. O meu reino não é desse mundo, porque o meu reino não é compatível. Não há compatibilidade com o sistema do mundo com o reino dos céus. O reino dos céus está pronto para trazer ressurreição. Há um reino pronto para se manifestar, e essa é a mensagem do reino. E ele pergunta: poderão reviver? Deus que está perguntando. Deus quer saber de você.
Deus quer saber de você se você pode reviver. Deus quer saber de você se Ele pode contar contigo na adoração. Deus quer saber de você se Ele pode contar contigo no altar para dar o testemunho. Ele quer saber de você se você vai lá para fora, se nós seremos essa igreja que vai ser fora de umas 4 paredes e ir para uma cidade em avanço ao modo apostólico. Deus quer saber de você se você tem uma herança de filho. Deus quer saber de você como aquele filme do Rei Leão, aonde o pequeno, longe da família, começa a perder quem ele é, porque as pessoas, o macaquinho, estão influenciando ele. Mas quando ele olha no espelho, quando ele olha na água que é o espelho, e ele vê a face do Pai, e ele ruge. A sua identidade é para rugir. Há dentro de você o Espírito Santo de Deus. É a hora da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja do Senhor. Poderão reviver. Ele quer ouvir de você. E Ezequiel fala para ele: Senhor, tu sabes. Era como se Deus estivesse dizendo: o que eu vou fazer com você. O que eu vou fazer através de você. Eu poderia dar uma palavra aqui, mas eu estou dizendo: é você profeta, é você profeta, é você profeta, é você profeta. Fala, fala. É hora da voz sair. João Batista era uma voz. É hora da tua voz. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. É hora da voz sobressair. É hora do rugido do leão. E ele profetizou como deu ordens. E eu gostei quando Natan disse: nenhum dos ossos estavam perto. Há uma coisa embolada, há uma coisa desajustada. Deus quer trazer vida, mas Deus precisa que cada um se encaixe naquilo que foi chamado. Há algo se encaixando, há algo acontecendo nesse ministério, há algo acontecendo na nossa casa. Nós estamos montando mais de 50 ministérios, temos trabalho para todos aqui. Deus está se encaixando. Há o ministério dos homens levantando, há o ministério de filmagem sendo melhorado, há o ministério de adoração, há o ministério de Connect, há o ministério de evangelização, há um ministério de ação social, há um ministério de distribuição de cestas básicas. Nós vamos entrar na área da saúde, nós vamos entrar na área de governo, não para entrarmos lá para queremos cargos, não, mas para que os valores do reino sejam implantados através da sua vida. Poderão reviver, e Deus está dizendo: fala. Eu profetizei como me deu ordem, e os ossos se ajuntaram. E continua falando, e os ossos se levantaram, e cresceu nervo, e cresceu carne, mas ainda não tinha vida. E continua, não pare, é pouco a pouco. Deus não fez instantâneo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo na tua vida hoje, Deus está fazendo na tua casa, Deus está fazendo na tua vida. Deus está fazendo. Feche teus olhos. Nós vamos adorar a esse Deus.